E então? Perante aquilo que ouviram, os rapazes em conjunto, e depois os rapazes e raparigas, vamos falar e expor também aquilo que vocês acharam e se calhar alguma coisa que possa contribuir para... Em primeiro lugar, acham que foi útil estarmos aqui hoje a falar sobre este tema ou não? Eu acho que sim. E acho que devia de se fazer com mais regularidade. No sentido de que aprofundarmos mais o assunto e adquirirmos mais conhecimento e mais experiências e opiniões diferentes e debatermos mais. Para ti foi positivo? Muito. E para os outros? É A sempre, avaliar pelo silêncio parece que foi negativo. é sempre positivo. Sabendo que foi a palavra, sabendo que é a palavra de Deus é sempre bom e aprendemos sempre alguma coisa. E saímos sempre daqui com mais conhecimento e mais abençoados do que entramos. E há coisas que podem nem sequer ser assim novidade, pelo menos para muitos, mas é sempre bom revivar e coisas que também não se costumam falar e ficam sempre presentes e é sempre bom repetir, mesmo que saiba. Portanto, não esquecer. Bom, para mim, pronto, nunca parei né, para pensar nem analisar sobre o tema que foi cá abordado. E portanto acho que foi um bom tema. Um bom diálogo. Achas que foi útil? Foi muito útil. Graças a Deus. Todos nós temos experiências diferentes, naturalmente. Todos nós estamos em estratos diferentes de conhecimento também. E, portanto, é natural. Mas, olha, até eu que já estou para além da vossa idade, até eu fui abençoado em estar aqui convosco. Portanto, a avaliar pela bênção que eu recebi, provavelmente vocês foram ainda muito mais abençoados do que eu tenho dúvidas, porque eu fui muito abençoado. E acho que seria importante também vocês porem, se calhar gostavam de ver abordado mais alguma coisa que não se falou, não sei o que é que vocês acham, para uma próxima, como o João disse, né? Se de facto vocês disserem que queriam ver abordado mais uma situação ou mais alguma área em que não se falou aqui, para nós também ponderarmos e para uma próxima vez também podermos falar acerca daquilo que vocês gostassem que pudéssemos falar e não falamos, não é? Se calhar fazíamos, pronto, aqui fizemos, falámos entre aspas, das 3 fases, não é? Da relação, do namoro e depois no casamento. Se calhar seria, não sei, digo eu, talvez diferenciarmos um pouco as 3 fases e falarmos, ter só em cada uma das fases. Ter uma reunião Mais só especificamente sim, só... mais específica, abordarmos temas mais só daquela fase e aprofundarmos mais entre aquelas fases. Ao fim e ao cabo estão todas interligadas, é certo, mas cada uma tem as suas diretrizes, entre aspas, e focarmos mais a fundo em cada uma das fases. Mas concordo com a ideia de João. Até porque foram os 3, né? Pronto, propriamente foram uma salada, né? E tal. E seja até especificamente e pronto, propriamente e pronto, a cada fase, passo a passo. Ou seja, Foi uma salada gostosa. Foi gostoso. Menos mal, menos mal. Pronto, e agora só se falta apreciar, né? Especificar ou apreciar, pronto, a cada fase, como o João referiu. Ou seja, Entrar na especialidade. O que foi dito cá, pronto, foram pontos por pontos, né? Pontos mais simples. É assim, a questão do casamento é mais apropriada para quem está a pensar casar. Porque naturalmente há aspectos, não quer dizer, na minha ótica também,
que os mais novos não devam pensar em algumas coisas sobre o casamento já. Para também irem sabendo coisas sobre o casamento. Mas parece-me a mim que o foco deles deve ser mais na questão do relacionamento, para se conhecerem, conviverem com os jovens e poderem avaliar. Sabem de uma coisa? Eu às vezes até digo a alguns que às vezes precipitam-se. Alguns às vezes precipitam-se. Precipitam-se de todas as maneiras. Ainda há bocado, na reunião dos homens, nós estivemos aqui a falar sobre um aspecto importante que é, e tal, nós estamos ainda numa fase de crescimento, de formação ainda de caráter, de formação ainda de convicções e, portanto, que garantia que eu tenho que, estando nessa fase, não poder correr o risco de estar a namorar com alguém e ainda estou na fase de maturação, por outras palavras, de assentar convicções, de assentar formação de caráter, etc. e tal, e que entretanto eu não mude. E aí surgiu aquela questão: não namorem cedo. Se calhar essa é a prova de que não devem namorar sem ter maturidade. Exatamente para salvaguardar situações desse tipo. E agora não vou falar sobre isso, foi uma coisa que é privada dos homens, que nós estivemos a falar há bocado, mas esta parte é muito importante, daí que alguns crentes sábios, muito sábios, têm dito que o namoro deve sempre realizar-se já numa fase de maturidade. E alguns têm dito, e o Nando tem sido um dos que tem dito, isto por outras palavras, mas até tem dito inclusivamente que as pessoas não estão nem fisicamente maduras, nem estão maduras do ponto de vista económico, porque não têm capacidade económica para não sei o quê. Então, há ali uma série de situações em que ainda não estão preparadas para se aventurarem, para se guindarem, portanto, a essas situações. Mas já agora deixem-me dizer uma coisa muito importante. Estava eu a dizer que alguns correm riscos. Sabem quais são os riscos? Por exemplo, vamos imaginar este cenário que eu vou aqui dizer. Vamos imaginar que estamos num grupo de rapazes e raparigas, ok? E então, os rapazes e raparigas são capazes de poder pensar e vocês nunca pensem desta maneira, porque é uma maneira errada de pensar. Que é vocês, por exemplo, pensarem assim: vamos imaginar que eu sou um rapaz. Neste caso sou mesmo. Mas vamos imaginar que eu sou um rapaz e tenho aqui um conjunto de raparigas, não é? Aqui no meio onde eu estou. E eu começo a pensar assim: ora bem, destas raparigas, deixa-me cá ver se alguma delas, portanto... E vamos imaginar que eu, perante o espectro que está dentro dos meus olhos, que eu seleciono uma determinada rapariga para ser o meu objetivo e eu trabalho no sentido de a conquistar e de poder namorar com ela, isto falando assim, grosso modo. E vamos imaginar que eu ajo nesta base. Eu corro um risco enorme ao agir nesta base. Sabem porquê? Porque imaginem que amanhã, vamos imaginar, que amanhã surge uma outra rapariga que neste momento ainda não apareceu. Vamos imaginar que, por várias razões, aparece aqui outra rapariga, ou outras raparigas, que aparecem uma outra rapariga ou outras raparigas, que não são do meu conhecimento, do meu horizonte do conhecimento, e que aparece, ou porque se converteu, uma nova rapariga, e é uma rapariga fantástica para os meus olhos. Vamos imaginar. E tal, e não sei o quê, e depois eu estou amarrado. Vamos imaginar, estou amarrado, porque já me prendi, e agora? Perdi uma grande oportunidade. Vamos imaginar. Isto é uma suposição meramente que... Mas eu estou é um caso real. Isto é um caso de possibilidade real. E vamos imaginar o seguinte. E eu, entretanto, porque me precipitei, porque devia ter esperado, porque não esperei, agi com base no que os meus olhos veem e perdi uma grande oportunidade, porque apareceu, entretanto, uma rapariga, ou não sei o que mais, aquela que se calhar é que era mesmo, e eu precipitei-me e já me prendi e já estraguei tudo. Estão a ver a ideia? Portanto, ou de outra maneira, eu oro e não vejo nenhuma rapariga. E começo a entrar em depressão. Não vejo nenhuma rapariga, começo a entrar em depressão. Não tenho nenhuma rapariga? Como é que é? Estão a ver a ideia? Calma. A rapariga que está para vir, se eu esperar no Senhor, ela pode vir da China. Até pode... Vocês lembram-se da história do Elias? O Senhor mandou carne para Elias, com corvos,
foram ao ribeiro de Crite levar-lhe carne, quando havia fome na terra. E havendo fome na terra, o Senhor pode providenciar comida. E utilizou os corvos para lhe levar a comida. E o milagre não foi os corvos levarem-lhe a comida. O milagre foi os corvos não comerem a carne que lhe levaram, porque eles são carnívoros. E o Senhor faz coisas destas. Pode trazer alguém que não está, que não existe, e que de repente, eu falei do rapaz para as raparigas e a posição inversa é a mesma. Portanto, querem um conselho que eu vos vou dar? Entronca no que o Nando esteve aqui a dizer hoje. Foquem-se no Senhor. Ele falou em serviço. Foquem-se no Senhor. Preocupem-se com os interesses do Senhor. Sirvam o Senhor. E não se preocupem com isso. Porque o Senhor, que está lá, tratará do assunto se for do interesse do Senhor. E quando Ele trata bem tratado. Portanto, façam os negócios do Senhor, que o Senhor tratem dos negócios do Senhor, que o Senhor tratará dos vossos negócios. Esta é a recomendação que eu dou. Não estavam à espera desta. Isso respondeu a uma das minhas perguntas. Fala bem da experiência. Hã? Isso respondeu a uma das minhas perguntas. Era aquela que eu ia fazer assim. Ah, é? Vamos lá à pergunta já agora. Era aquela de olhar para o grupo Era e... aquela. Era isso que eu ia perguntar assim. Mas percebeste a ideia? Percebi. Portanto, as duas situações, vocês não andem pela vista, nem pelo que vêem, nem pelo que não vêem. Andem pelo Senhor. É o conselho que eu dou. Porque Ele vê melhor do que nós. Ele está lá em cima, sabe? Ele vê aquilo que a gente não vê. Sim. Eu gostava de propor uma coisa, estava aqui a pensar. É uma coisa que se calhar sim, que até me faz falta, pelo menos a mim. E gostava de propor às raparigas. Era darem sim o vosso parecer àquilo que vocês procuram em nós, no geral. O que é que vocês esperam? Nós já fizemos essa lista lá dentro. É assim, não existe. É óbvio que A faz procura não existe. Não, mas isso é bom para nós. Se nós tivermos a fasquia... Sim, mas nós chegámos à conclusão que era o homem perfeito, mas não invalida que vocês tenham esse algo. Pois, não sei. Acho que isso faz-nos falta... Cada uma pode dizer a qualidade que disse lá dentro. Isso é uma boa eu ouvi, isso por isso é que isso é uma boa. É uma boa. Epá, os rapazes comecem a Mas trabalhar. para que ninguém se comprometa em relação àquilo que disse, se tiverem isso escrito, dizem sem dizer quem foi que disse. Não, mas não é nada. Mas não é nada. Meus homens. Era uma qualidade que nós víamos, gostávamos de ver num homem. Achamos que é importante no homem de Deus. Cada lado, falam-se que normalmente os homens, né, vão mais pela aparência, a forma física, e propriamente o interior da pessoa, certo? Ou seja, vamos pela beleza, lindo rosto, cabelo, O aspecto, sim. viola. Pois, ele está a dizer isso, mas está a dizer isso. Uma mulher perfeita, certo? Certo? É para o Vladimir assim? Perfeita fisicamente. Ou isso, já está mesmo. Perfeita relativa. Nós falamos de virtudes ou qualidades de caráter. Lá Nós também falamos. Sim, sim. Apesar de o que o Vladimir está a dizer é que a tendência dos homens normalmente é olharem para a parte física. E o que nós tivemos aqui a ver com os rapazes foi que a parte interior é muito mais importante do que a parte física. Não foi o que a gente fez, viu? Eu não digo o resto. Mas, eu não digo o resto, mas também não interessa. Mas o que eu quero dizer é que nós falamos também nisso. Portanto, da parte do virtuosismo, das virtudes, que isso é que é importante. Em todos nós, não é? Em todos nós é a parte mais importante. Porque o resto é fantasia, o resto é efêmero, é passageiro, é como a flor da erva, que cresce e depois murcha e cai. Acho que as nossas sintoниas se cruzaram. Mas pronto, as raparigas podem começar. Mas seria interessante até para os rapazes dizer saberem. uma virtude, depois a Inês diz uma. Cada uma diz aquilo que disse, se calhar é mais fácil. Olha, se a Inês vai dizer uma coisa que o Samuel não tem. Não, mas não é isso. É impossível.
Normalmente é só uma coisa muito importante. Independentemente da lista que elas vão apresentar, vocês não se esqueçam que nós temos a lista na Bíblia. Exatamente. Foi isso que Nós eu temos ia falar. a lista na Bíblia. E falamos Pronto, mas acerca vamos ouvir disso. o que é que elas têm a dizer. A ver se Só porque eu corresponde. começar do fim tem a ver com o que se falou, se calhar começa Pode porque ser é a que Joana. sou- Começa a Joana, depois passa a Natália e Pronto, a qualidade que eu disse era que o homem tem que ter convicções, tem que ter firmeza. Ou seja, quando faz alguma coisa tem que saber o porquê e não fazer simplesmente por fazer. E saber, Convicções. Firmeza. saber Convicção. direcionar. Pronto. Muito bom. Para a ponta. Cláudia. Eu falei na questão de ser observador, porque entretanto já tinham dito aqui uma data de requisitos já de qualidades que eu considero ainda mais importantes, mas observador no sentido de ser um homem atento à própria família, ou seja, perceber exatamente quais são as necessidades a nível espiritual da família dele, da esposa, dos filhos, ser observador e estar atento àquilo que é necessário, portanto não ser aliado da sua própria vida, tanto a nível espiritual como físico, portanto ser observador. Isso é muito importante. E já agora deixa-me dizer uma coisa, que isto que a Cláudia está a dizer, não sei se vocês sabem, todos, mas os homens são distraídos. Muito bem. Tirando exceções, não, distraídos neste aspecto, não é distraídos de estar na lua, são distraídos neste aspecto que ela acabou de dizer. Os homens, por natureza, têm a tendência de não serem exatamente aquilo que ela disse, serem observadores. E temos um exemplo disso na Bíblia, ao contrário. As mulheres são muito observadoras. As mulheres, aliás, não sei se pela natureza da maternidade, estou a falar da parte natural, não estou a falar da parte espiritual, porque espiritualmente temos que colmatar aquilo em que somos deficientes. Mas é assim, mas a mulher por natureza é mais observadora, talvez por ser mãe. E aquele instinto maternal é impressionante. Por exemplo, quando nas bodas de Caná faltou o vinho, quem notou que faltou o vinho foi Maria. As mulheres veem sempre primeiro, observam sempre primeiro do que os outros, do que os homens. Elas notam sempre. E este aspecto é um aspecto importante. Isto é um aspecto importante que eu queria aqui chamar a atenção dos rapazes, porque nós somos um desastre normalmente nessa área. E às vezes há o perigo de ter a casa a arder E nem repararmos. e a gente não está a olhar para a situação com... Observar as necessidades, estar atentos, observar se estar atento, é verdade. É muito verdade. Então temos firmeza e ser Convicções. Convicções e e ser observador. Muito bom. Inês. Já não sabe o que é que disse. Não, eu disse ser compreensivo e ser um bom ouvinte. E porquê é que tu achas que isso é importante? Porque eu acho que muitas vezes os homens. Podes falar à vontade, aqui ninguém estás à vontade. Aqui ninguém te vai fazer nada. Não têm sensibilidade suficiente para às vezes perceberem aquilo que nós sentimos. Ou talvez mais os rapazes da minha idade, nem estou a falar tanto dos homens, mas nós dizemos a forma como é que certas atitudes nos fazem sentir e somos mal julgadas ou somos sobrevalorizadas, não dão valor àquilo que nós sentimos. Por isso é que eu acho que ser um bom ouvinte e ser compreensível acho que são boas qualidades. Compreender aquilo que nós sentimos cada vez. Isso é muito importante, sabe porquê? Isto que ela está a dizer é muito importante também, porque os homens são diferentes das mulheres. E o homem não pode pensar como ele pensa. E quando se trata da questão do casamento, tem que pensar como ela pensa. Ele tem que pensar naquilo que ela pensa, ele tem que pensar naquilo que ela gosta, naquilo que ela sente. Porque os sentimentos delas são diferentes, as emoções delas são diferentes. Não quer dizer que elas não tenham a emoção da alegria, que eu também não tenha, mas é diferente. A sensibilidade é diferente. Há uma série de fatores que elas são muito diferentes. Porque são mulheres. E de facto, até para podermos aprender, temos que ouvi-las, não é? Temos que dar ouvidos.
também já dizer aqui uma coisa, também agora já de passagem, elas gostam muito de falar. Elas falam. Eu sei que ele tem que ser um bom ouvinte. Tem que ser mesmo bom ouvinte. Mas elas também, não, mas é verdade, as mulheres, mais do que os homens, também há exceções, mas as mulheres gostam muito de falar. E o desgraçado tem muito para ouvir. Mas não é ter que ouvir, ele deve se preocupar em ouvir. E às vezes, se calhar, ele desliga, não é? Vocês conhecem aquela história daquele tal, já agora pegando o exemplo da banda, do tal indivíduo, do Cláudio Duarte, quando ele contou aquela história, que ele só tem duas suítes, não é? Só tem duas caixas, só tem uma caixa. É a caixa do nada. A caixa do nada. Porque ela fala, mas ele não está a ouvir nada. Ele não está a ouvir nada. Nós lá dentro também falamos nisso. E depois o homem diz assim, o quê? Quando ele diz o quê, é só para ela dizer a última frase para ele ver o que é que vai dizer. Porque, entretanto, ele não ouviu nada. Exatamente. Porque esse quadro é perfeito. E é típico da realidade. E daí aquilo que ela disse. Podes falar. É muito importante. Está gravado. Podes falar só um exemplo. Epá! O Vladimir apresentou-me aqui um conjunto de livros. Uma pilha deles, uma pilha deles que está aqui, e cujo título é Manual. Como entender as mulheres. Mas não consegues, nem lendo esse Mas pronto, mas são aspectos importantes, a sério, não, mas ouçam, se vocês quiserem, de facto, porque nós há bocado, eu não sei se já estavam aqui vocês, acho que vocês já não estavam cá, foi só com os rapazes. Foi só com os rapazes. Houve uma certa altura que nós estávamos aqui a falar e que foi chamar a atenção aos rapazes para eles terem cuidado em saberem aproveitar o tempo do namoro. Porque normalmente o tempo do namoro é passado com eles e elas, não é? A olharem muito um para o outro. São capazes de passar horas a olhar um para o outro. Ai, é tão bonito e não sei o quê, é tão bonito e não sei o quê. E estão ali, horas ali, a perder, e os minutos a passarem. Que é ouro, a Bíblia diz que aquilo vale, o tempo é dinheiro. Temos que remir o tempo. Chega. E então, estava eu a dizer que são capazes de passar ali muito tempo. E este período do namoro e do conhecimento é um período que é para aproveitar para se conhecerem, para conversarem. E lá está, para ouvirem, eles precisam de ouvir o que é que elas pensam, o que é que elas dizem, e vice-versa, elas também têm que ouvir, e portanto tem que conversar muito importante. Não, e conversarem sobre coisas práticas, como a criação dos filhos, se estão dispostos a adotar algum, como é que vai trabalhar em termos económicos lá em casa, quem vai gerir isso. Nós dissemos que não há tabus sobre o tema das conversas a esse nível, devem falar sobre tudo. Que é para depois não acontecer, chegarem lá a casa e haver depois uma situação quando já estão casados e depois discordarem de um assunto e ela dizer assim, mas lá em casa da minha mãe não era assim que se fazia. Ou então tu nunca me disseste isso. Estão a perceber a ideia? Porque devem falar sobre tudo. E uma coisa que a gente frisou muito importante é, no namoro, quando as coisas não estão bem, falem. Porque o grande problema é, não se fala para não se magoar ou não se chatear, mas depois quando casarem, é para o resto da vida, né? E vão ter mesmo que falar, e as situações vão acontecer, e depois como é que é? Depois costuma-se dizer, agora que casamos puseste as unhas de fora. Porquê? Porque geralmente utiliza-se esse termo. Porquê? Porque no namoro não se falou de situações que aconteceram menos boas, mas que deixa-se andar, que é para a gente não magoar, não ferir. E depois a gente vê e depois no casamento não vai acontecer isso. Mentira. Isso é uma mentira que o diabo põe na cabeça dos jovens e que tem que se falar. Há coisas no namoro que têm que ser faladas, corrigidas, lá está, é por isso que existe o namoro. Mas isto que a Inês disse é muito importante. E isso também depois demonstra qual é a relação que eles têm com o outro. Porque assim, se é o mínimo atrito, chateiam-se e viram costas e vai cada um para o seu lado, então é porque se calhar não é assim tão viável continuar a namorar para o casamento. Exatamente. Isso também faz parte do crescimento. Se no namoro não conseguem enfrentar um problema, não é no casamento que depois as coisas
vão Às resultar. vezes há incompatibilidades mesmo e tem que ser a conversar que se chega à Exatamente. conclusão. E o namoro não é uma promessa de casamento. O namoro dá certo ou não dá. Pode não dar. A questão é verem a compatibilidade que têm, que podem não ter. Há coisas sérias que vai dar um mau casamento, não tenham dúvidas, entre crentes. São coisas que não dá mesmo, há choques, não é? Não vale a Mais pena vale estar a... um bom amigo do que um bom namorado. Queria só pôr uma questão, tipo, há daquelas situações que às vezes eu não tenho esta paciência, né? Ou seja, pronto, está a entrar em conflito quando uma mulher está no seu estado, uma temperatura bem lá em cima. Está com febre. Ou isso. Então, quando isto acontece, eu prefiro sair, né? Dar umas voltas. Quando chegar, ela já está um pouco mais calma. Sim, mas isso não tem nada a ver. Pois, conversa. Eu estou a perceber, Vladimir, mas isso não tem nada a ver com o tu abordares as situações do namoro. Isso estamos a falar é no calor. Na histeria. Ela está histérica, né? Está a mandar os pratos todos para o ar e tu optas por quê? Pelo silêncio, para quê? Para que os ânimos sejam serenados. Aí é uma estratégia que tu utilizas, mas nunca podes deixar de falar no problema que aconteceu. Mais tarde falas no problema, mas com as Quando coisas... passar o esterismo dela. Mas aí a maioria parte não consegue interpretar desta forma, pensa que estamos a virar as costas, certo? E pronto, como diz, tipo, estou a falar contigo e pronto, está a virar as costas. Às vezes nem isso, simplesmente é para evitar, né, as consequências. Mas lá está, Vladimir, quando isso é assim, quando tu tens um relacionamento muito próximo e estas características que tanto a Joana, a Cláudia e a Inês disseram ouvir, e tu perceberes, se tu a conheceres bem, tu já sabes em que ponto é que uma conversa, estás a ter uma conversa e que as coisas vão ultrapassar aquela fronteira, partem para a discussão. Então tu já a conheces, porque os homens têm que ser inteligentes. Percebes? E elas Tens é que perceber o que é que levou ao histerismo e evitar. Ela não pode voltar a ficar histérica. Tens que voltar atrás e perceber porque é que ela ficou histérica. Porque isto depois vamos estar a entrar numa área mais complicada. Mas lá está, tu tens que conhecer bem a tua mulher, percebes? No caso de marido e mulher. E tens que usar estratégias, não é? O casamento é mesmo assim. Mas isso já sei outro tipo de situações, Já... embora se enquadre também, mas é outro tipo de situações em que ninguém está isento de poder acontecer. Sim, é uma situação, por claro. qualquer razão, haver uma discussão, porque há uma discórdia sobre qualquer assunto e portanto, e que Deus nos dê graça para... Mas aí temos que cultivar as virtudes que a Bíblia diz, que é sermos pacientes, que é não respondermos, que é pensar mais no outro do que em si próprio. Isso aí depois tem que funcionar, não é? Mas tem que funcionar para os dois lados também, naturalmente. Mas pronto, mas isso é uma situação que pode acontecer. E quando acontece temos que... É difícil muitas vezes, mas temos que ter cabouço para aguentar o barco. Mas a Wanda ainda não disse nada. É assim, eu só quero me defender que eu fui a última. E então eu disse que um homem não tem que ser mangunheiro. O que é isso? Há um bocado o Nando disse isso. Agora tem que saber o que é ser mangunheiro. Não, mangunheiro é um homem que não quer trabalhar. Quer fazer mangonha. Não quer fazer nada na vida. É um malandro. Não trabalha com Uma mulher não quer um homem assim. Olha o marido daquela senhora. Exatamente. Pois, infelizmente, alguns são... Eu peço desculpa porque não traduzi essa palavra. Deu para perceber no contexto. No contexto. Acho que mangonha é uma palavra que se utiliza, não é? Está na mangonha. está na mangonha. Sim. Lá em Angola, por exemplo, muito caro. Isso Está com mangonha, está com mangonha. Também há também uma coisa, o Kunanga também, é a mesma coisa? É igual. Kunanga. É igual. Agora é... Não sejas mangunheiro. Não sejas Kunanga. Não, mas eu gostei muito de tudo o que o Nando disse, naquilo que ele explicou, quando ele falou, e ele abordou ali a questão do homem no Jardim do Éden, antes de lhe dar a mulher, pô-lo a trabalhar. Depois de ele estar a trabalhar e guardar o jardim, tenho aqui uma mulher para ti. Eu gostei muito dessa, a sério, nunca tinha pensado nisso dessa maneira, mas gostei muito dessa. Mas Deus, já agora só uma questão muito importante. Eu sei que o pessoal normalmente não gosta de trabalhar. Não sei porquê. Chega-se à segunda-feira e toda a gente diz, é segunda-feira. Chega à sexta-feira, it's Friday, thanks God. Mas porquê?
Porque é uma coisa curiosa. Eu não sei se vocês se calhar não sabem, mas eu trabalho todos os dias. Todos os dias eu trabalho. E é um trabalho que ninguém me impõe. Mas é um trabalho que eu faço todos os dias. Seja domingo, sábado, feriado, dia santo, dia não sei o quê. Trabalho sempre. Eu quero vos dizer que o trabalho foi uma dádiva de Deus. Porque há pessoas é uma que bênção. pensam que Adão estava no jardim a passear. Ele não estava. E há muitos que pensam que vão para o céu tocar harpa. Mas é verdade. No céu. Sabe o que a Bíblia diz acerca do futuro? Só para vocês. Mas é importante. Está escrito assim, Apocalipse. Os seus servos o servirão. Vai haver serviço lá. Portanto, antes do pecado entrar no mundo, Deus já tinha criado o trabalho. Depois de estarmos na glória, vai continuar a haver trabalho. O trabalho é uma bênção. Eu uma vez preguei sobre isso, até penso que foi num acampamento, já aqui há uns anos atrás. Eu sei que uma vez preguei sobre isso. Já Tem não que me recordo. repetir, Carlos. Esta geração Pois, não... mas eu próprio tenho que rever aquilo que eu preguei, já nem me lembro. Mas a verdade é que este é um assunto muito importante. Olhar para o trabalho como uma bênção de Deus preciosa. Eu acho que só nestes dias de crise é que as pessoas chegam à conclusão que o trabalho é mesmo uma bênção, porque lhes falta o pão lá à mesa. E como não têm trabalho, perceberam que o trabalho é importante. Mas o trabalho não é importante só por isso. É mesmo uma bênção de Deus. E portanto... Mas eu gostei daquilo que tu disseste. Nunca tinha pensado naquilo. Mas acho que da forma como as pessoas entendem... Duas coisas importantes que o Nando disse. Adão estava no paraíso antes de casar. Portanto, ninguém pense ninguém queira casar para estar no paraíso. Mas esteja no paraíso. E depois então case. E quando casar, a mulher está no paraíso. Porque ele já lá estava. E ela também, não é? Naturalmente. O princípio é o mesmo pelo lado dela. Ela já está no paraíso. E portanto, ter o Éden ao quadrado é uma coisa fantástica. E a outra coisa é, ele já estava no paraíso, e a outra coisa era a questão do trabalho. Antes de a conhecer. Antes de Deus lhe dar. Isso é algo muito importante, porque é assim, Deus ao dar essa responsabilidade ao homem, o que é que acontece? Não quer dizer, e nós nos dias de hoje a gente sabe que as coisas não são fáceis, e a mulher ajuda em casa e lá está, tem um trabalho, porque infelizmente hoje vivemos numa sociedade assim. Mas lá está, essa foi a ordem que Deus deu ao homem. E quando isso não acontece no lar, quando o homem tem um sentimento contrário à vontade de Deus neste sentido, quem é que se vai chegar à frente? Vai ser a mulher. Sem dúvida nenhuma. Mas depois aí vão surgir os problemas. Que foi o caso daquela crente que eu referi. Exatamente. Depois aí vão surgir os problemas. Porquê? Porque obviamente que a mulher não vai ter tempo para ti. O tempo que tu querias que ela tivesse para ti, não tem. Porquê? Porque está a fazer o teu papel. Que é suprir as necessidades do lar. Só aí vão começar a surgir os problemas. E depois é uma bola de neve. Né? Depois vêm os filhos. Depois a mulher tem que estar a suprir a tua falta que tu deverias fazer, mas não a fazes, está a mulher a fazer. Tem que cuidar dos filhos, porque tu não o consegues fazer, ou não temos, o homem dê por onde der, nunca consegue ter a sensibilidade que uma mulher tem para cuidar de um filho, não tem? Ainda tempos a gente falava de que uma mulher, quando o bebê chora, à noite, quando os bebés são pequeninos, quando choram, o peito produz leite, com o choro do bebê. Quer dizer, são sensibilidades que Deus deu à mulher, que os homens nem por muita volta que não consegue ter um bebê no seu ventre. Não consegue e não tem a sensibilidade que a mulher tem. Então a mulher tem que ter tempo para isto tudo. E o homem vai querer que ela tenha tempo para ele, quando ele não faz o papel dela. E aí vêm os problemas. Daí esta questão ser muito importante também. E por rapazes nós estarmos atentos a isso, né? Porque uma coisa é certa, o nosso corpo, a nossa velha carne, tenta sempre sobrepor a nossa nova natureza em Cristo. E quando nós damos margem para isso, ela ganha terreno. Mas isto é assim, eu ponho-me em primeiro lugar. Se eu habituar o meu corpo a certas rotinas, ele vai se habituar àquilo e vai se agarrar. E por natureza, e como o Carlos disse, por natureza, o homem não gosta de trabalhar. Não gosta. E é assim, se nós nos habituamos e nos aconchegamos a isso,
como é óbvio, a nossa velha natureza vai nos agarrar por aí. E depois, e os anos vão passando e as coisas acontecem mesmo assim. Agora, nós temos que contrariar isso. Ainda há tempos eu estava em conversa, eu já não sei com quem estava. Foi com o Nuno. Estávamos a conversar os dois e ele disse, eu estive no hospital, quando me deu aquela situação e eu estive no hospital. Quando eu comecei a trabalhar, eu já só me apetecia estar a descansar, porque o meu corpo já estava habituado àquela... Porquê? Porque o nosso corpo, a natureza, é mesmo assim. Isto não há ninguém aqui que esteja livre disso. Todos nós, como homens, se nós não nos disciplinarmos... Para apanhar o ritmo custou e depois apanhar o ritmo. Muito. E é assim, porquê? Porque a nossa natureza cai para esse lado. Aliás, não é por acaso que quando um indivíduo fica muito tempo parado numa cama por acidente, exatamente, por doença, tem que fazer reabilitação. Porque o nosso reabilitação porque sozinho por si não vai lá. Não dá hipótese do corpo pensar em descansar. Não é, Carlos? Por isso é que o Carlos faz o trabalho todos os dias. Seja sábados, domingos, feriados. Não é isso. Se o corpo não tem tempo de pensar em descansar. Aquilo é simplesmente. Não é. Eu faço isso porque os seus servos o serviram. E eu gosto de servir. Sim, eu sei. Acho que... Ok. Raquel, agora tu vês. Ficamos a saber o que é o mangunheiro. Eu disse que a característica que eu procuraria num homem seria ser tolerante. E depois a Xana até acrescentou que seria tolerante, mas não na medida de tolerar o erro ou tolerar o pecado. Era mais aquela questão de ser tolerante na medida em que não age segundo o que lhe parece logo à primeira vista, na medida em que procura perceber a situação na sua profundidade e pronto, em todas as fases da vida, não só. Mas isso, Raquel, as mulheres têm menos tendência a ser tolerantes do que os homens. Os homens são mais tolerantes do que as mulheres. Porquê? Porque as mulheres são muito explosivas e isso faz com que ela não seja tão tolerante. Isso não quer dizer que os homens também não sejam. Também não sejam, né? Mas é a minha opinião. Sim, normalmente os homens são mais para chover. Espontâneos, não é? Mas isso não deixa de ser... Não deixa de ser... Porque há homens que não são nada tolerantes, pá. Ou Nando, há homens que não são tolerantes. Sim. Até mesmo em relação aos filhos. Há indivíduos que são implacáveis e às vezes são tiranos e em relação às mulheres. Portanto, nós temos aí coisas que... Portanto, eu compreendo. Mas eu compreendo o que tu estás a dizer. Mas fica registado. Nós devemos ser tolerantes em relação a tudo. Então não é em relação ao pecado, mas em relação às pessoas todas, não é só a mulher. Devemos ser pessoas tolerantes, não é? Tem que ser convicto, ouvinte, observador, um bom ouvinte, né? E compreensivo. Não pode ser mangunheiro e tolerante. Eu disse 3 há bocado. Posso dizer 3 outra vez? Sim. Então, eu disse paciente, ponderado e um bom gestor, no sentido de... As mulheres têm muita mania de fazer tudo ao mesmo tempo e estar com o olho em tudo. E os homens também precisam de ter essa atenção, porque, né, acabam por gerir a casa... sim, têm de tomar conta da família, têm de trabalho e depois a Xandra acho que também tinha falado das autoridades, também. De ter iniciativa, não era de ser líder, foi aí que a gente falou, não sei. Líder. Sim. Mas pronto, também acabam por ter de gerir muita coisa. Acho que uma coisa das mulheres, não se sentará com uma coisa. Ainda não acabamos. Agora aí, da questão de tomar iniciativa, porque o homem é o líder e a Bíblia fala que ele deve ser o cabeça do lar e eu li recentemente que a explicação para isso de ser o cabeça, de ser o líder, de ser quem toma a direção, não tem a ver com temperamentos, não é? Porque estamos aqui vários e cada um tem o seu jeito, uns são mais reservados, outros são mais espontâneos, são mais... tem a ver com tomar a iniciativa, faz parte da liderança tomar a iniciativa, não ser sempre ela a pensar onde é que vão jantar, não ser sempre ela a pensar o que é que vão fazer, não ser sempre ela a pensar, tomar a direção das coisas, mas ser ele. Ele deve ser o líder. Às vezes só dizer uma coisa, ele não tem que necessariamente fazer, um líder não tem que fazer tudo, um líder tem que tomar a iniciativa. Certo. E no namoro é o sítio ideal para se começar, e foi nisso que nós falámos. Eu uma vez ouvi, já não me lembro de quem,
mas um pastor na igreja nos Estados Unidos, ele disse, já não me lembro qual, ele disse uma coisa do género: a liderança não é o direito de mandar, é o dever de sustentar. Porque às vezes a liderança pensa-se que é gritar e eu mando, eu faço e acontece. Isso não é. Mas tu estás lá no controle da questão e sugeres, olha, e se nós fizéssemos isto, o que é que tu achas? As mulheres gostam dessa direção, nós até confidencializamos que gostamos dessas sugestões mais, mas porquê que não vamos fazer isto? Pronto, está bem, e vai-se, mas se não fizer nada ela vai fazer. Já agora só uma coisa, nesta área da iniciativa, os militares têm uma avaliação periódica. E os militares são avaliados por vários fatores. Qualidades de caráter, vários fatores. E um dos fatores é a de liderança. E na liderança, um dos aspectos que é lá mencionado, em que somos avaliados, eu por exemplo também sou avaliado nisso, é iniciativa e eficácia. Porque não é só ele tomar iniciativa. E aquilo é eficaz, que é muito importante. A iniciativa deve ser acompanhada de eficácia. Há indivíduos que às vezes têm umas iniciativas que eu vou-vos dizer, mas aquilo não é nada eficaz. Nós temos que ter iniciativa e eficácia. Que é um outro elemento que se deve pensar, e que ele deve pensar enquanto iniciativa que tem. E isto levar-nos a pensar aqui muito sobre o assunto. Mas se tu disseste 3 coisas, iniciativa e qual era a outra? Paciência, ser ponderado e ser um bom gestor. Um bom gestor. Sim. Paciência, ser ponderado, sim, não ser precipitado. Há muitos erros que se cometem por precipitação, até dos casais, deles e delas. Precipitam-se. Há pessoas que às vezes se precipitam e não as medem. E vocês têm que pensar muito nisso, sabem? Porque, por exemplo, vocês inclusive podem se precipitar em casar sem terem as condições para. A gente casa então, e depois casa e depois e agora? E agora? E agora não temos dinheiro, e agora não temos não sei o quê, e agora não sei o quê. Cuidado com a precipitação, porque a questão da paciência entrou um bocado naquilo que ela estava a dizer ali, a Raquel, que era compreensão, não é? Tolerância. A tolerância. Esta questão da tolerância, a tolerância também é prima da paciência. E há um aspecto que eu queria aqui salientar e que às vezes pode acontecer num casal. Sabem qual é? Por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto. Ele vai de carro e tem um acidente. Tem um acidente, com os resultados que daí advêm, não é? Normalmente são sempre prejuízo. Por exemplo, e ela também tem a carta de condução, ela vai de carro e tem um acidente. E ele pode correr o risco porque ela teve um acidente, foste tu e tiveste e não sei o quê, não é tolerante, não é compreensivo, não tem paciência. Isso não pode ser. Ele tem que ser tolerante. E esse às vezes é um desafio, porque pode haver a tendência de querer, recriminar o outro por... Isto pode acontecer nos 2 sentidos, naturalmente, mas os homens têm que ter muito cuidado nesta matéria. Às vezes podem, porque a mulher não sabe conduzir, a mulher não sei o quê, e isso não é verdade, porque às vezes elas sabem conduzir melhores que eles. E já vi grandes condutoras. E uma vez já fui com uma mulher a conduzir, para que eu fiquei impressionado. Sério, em Lisboa. Em Lisboa, ela a conduzir e eu até... Mas ela era segura, mas conduzia rápido e depressa, até se calhar mais depressa do que devia. Mas, a sério, fantástico. Portanto, não é por aí. Mas normalmente existe aquela tendência de homem e mulher são diferentes. Homem e mulher têm papéis diferentes. Homem e mulher têm responsabilidades diferentes. Mas eles complementam-se. E um não é nada sem o outro. Portanto, isto aplica-se aos 2 lados. Ela não é nada sem ele não é nada sem ela. Todos os dias, por acaso, li uma coisa muito curiosa. Foi alguém que pôs no Facebook, já não sei. Deixa eu ver se eu consigo dizer o que é que ele disse. Qualquer coisa que disse, assim do género, nós precisamos delas, nós os homens, precisamos delas
Nós precisamos delas, até para nascer. Nós precisamos delas até para nascer. Portanto, a mulher é muito importante e muitas vezes os homens tratam-nas muito mal. Muito mal. E já agora deixa-me dizer aqui uma coisa importante. Quando a Bíblia diz a mulher esteja sujeita aos maridos, e de facto o lugar delas é de sujeição e o deles é de liderança. As pessoas às vezes não sabem o que é que quer dizer sujeição. Mas isso é outra história. Mas a Bíblia diz que as mulheres devem se sujeitar e eles devem-nas amar como Cristo amou a igreja e serem líderes, como nós ouvimos. Mas há aqui uma coisa que eu quero aqui salientar, isto é para os meninos, estão aqui vários meninos, que às vezes já vi alguns homens dizer assim às mulheres, que eu já ouvi com os meus ouvidos, foram estes e não outros, que eu ouvi dizer eles a dizerem assim a elas. Olha, estás a ver? Às vezes até elas estão a ouvir a mensagem e dizem, estás a ver o que a Bíblia diz? A mulher tem que estar sujeita. Nunca digam isso às vossas namoradas, muito menos às vossas mulheres, nem muito menos nem muito mais, não digam a ninguém. Não digam isso a nenhuma mulher. Sabem porquê? Quando a Bíblia diz, vós mulheres sujeitai-vos, entendam bem o que lá está escrito. Não diz assim, vocês homens sujeitem-nas. Elas devem perceber o lugar delas e colocarem-se no lugar delas. Eles não têm o direito de as sujeitar. Nem o Senhor faz isso. O Senhor diz para estarmos sujeitos uns aos outros. E agora aqui não há sexo. Na igreja, sujeitos uns aos outros. E o Senhor não nos obriga. Pois não? O Senhor não chega lá, é lá! Não faz isso, pois não? E nós queremos fazer isso em relação às mulheres. Nós tratamos muito mal as mulheres. E portanto devemos quando elas não valem nada, não sabem conduzir, não sei o quê, teve um acidente, não sei o quê. Epá, e temos que ser tolerantes. Temos que ser tolerantes. Epá, falei neste exemplo, que é um exemplo prático que pode acontecer. Mas há outros exemplos, mas temos que ser tolerantes e pacientes. Paciência, tolerância, gestão, não é? Alguns às vezes fazem uma gestão ruinosa. E de facto temos que ser bons gestores. Naturalmente. Pensar no futuro, não é? Não é pensar no imediato. Sabem que eu nasci em África. E em Moçambique. E em Moçambique, os nativos lá de Moçambique tinham muito hábito de ganhavam, mas não é só lá que acontece, há muita gente aqui que faz o mesmo, mas isso era uma tendência generalizada, também não era toda a gente que fazia, mas muitos faziam isto, ganhavam dinheiro hoje, amanhã já não tinha dinheiro nenhum, até aí um mês, só recebiam dinheiro daqui a um mês, então aí como é que eu viver os outros dias? Mas há muita gente a fazer isso aqui. Isto é uma gestão ruinosa. Há pessoas que não sabem viver com dinheiro no bolso. Destroem tudo, rapidamente. Então não pensam no futuro, não pensam no dia de amanhã. E principalmente os mais novos, caros, muitas das vezes não têm noção de que agora têm a oportunidade de conviver na casa dos pais e trabalham, e os que trabalham, como é óbvio, não os que estudam porque não podem, né? Mas os que trabalham, irem amealhando já qualquer coisa para pensarem assim, quando eu tiver maturidade para ter um namoro, porque para uma mulher, e vocês têm que pôr isso na cabeça, para uma mulher é logo uma segurança no namoro ele dizer assim, olha, eu estou a juntar dinheiro que é para o nosso casamento. Então vamos lá ver se tens de pedir aos teus pais, ou tu pedes aos teus que eu peço aos meus, para a gente fazer um copo de água. Já se está a tornar, já não tem, quer dizer, se ele disser à mulher, olha, foi aquilo que a Joana disse, se ele disser à mulher, olha, eu já estou a juntar, a namorada, olha, estou a juntar dinheiro, que é para a gente, quando casar, termos aqui, não devemos nada a ninguém e vamos ter o nosso dinheirinho. Isso dá logo, porque essa é a atitude que uma mulher quer ver num homem. E passa pela questão da iniciativa. Exatamente, iniciativa, de ser um bom gestor, pensar já estar e de liderança, né? Só aí você já marca passos. Já ela parte para um casamento com segurança, né? Pensar assim, não, epá, eu tenho um indivíduo, casei com um homem, não casei com um banana qualquer que eu depois tenho que estar a sustentar a casa, né? Porque isto é mesmo assim. Uma mulher que sustenta uma casa e que o marido vive às custas da mulher, epá, desculpem, e depois acontecem situações como aquela que o nosso irmão Carlos contou, né? Acabam num divórcio, infelizmente, né? A mulher vai para um lado e porque
Porque as mulheres, lá está, como pensam em muita coisa ao mesmo tempo, aquilo depois dá faísca e não conseguem gerir o lar porque têm que trabalhar, têm que cuidar dos filhos, têm que... Olha que eu há bocado disse uma coisa aos rapazes que eu acho que devo dizer às raparigas. Aqui há uns anos atrás era um jovem e eu vi um grande homem de Deus, que era o irmão Sobral, lá no Norte, que era um grande homem de Deus. Que ele falava com os jovens, eu tinha a vossa idade na altura, e ele dizia aos rapazes: vocês, antes de namorarem, vocês primeiro tentem saber como é que elas são. Passem lá por casa, vejam o que é que elas fazem, se ajudam a mãe, se ajudam os pais, se sabem tratar das coisas da casa, se sabem até cozinhar, se sabem... Tal e qual, estou a dizer aquilo que eu dizia, não estou a inventar nada. E não sei o quê. E façam isso. Porque vocês um dia vão casar com elas, se tiverem essa ideia, não é? E se vocês não vão para lá alguém que não sabe fazer nada, há de ser bonito. E ele contou isto, que uma vez houve um indivíduo que se casou e... Essa está boa. Mas isto é atento que isto aconteceu. Houve um indivíduo que se casou, e quando eles casaram, não é? Foram viver juntos, e ela não sabia fazer nada. Não sabia nem instalar um ovo. Não sabia fazer nada, zero. Sabe o que ele fez? Pegou nela, levou à casa dos pais dela, entregou aos pais e disse assim: trago-vos a vossa filha para vocês a ensinarem a saber lidar a vida da casa. Quando ela souber, eu venho cá buscá-la. E vocês dizem assim: foge. Tinha que ter visto antes. Pois, mas para que não aconteça isto, dizia o irmão Sobral, vê-se primeiro com os olhos abertos. Mas isto terá acontecido. E, portanto, eu queria dizer isto que me parece também importante. Também há mulheres mangunhetas, não é? Também é verdade. Algumas que aquilo se faz e... Então, estou a validar. Persistência. Tem que ser persistente nas decisões que toma. Ser consistente, digamos assim. E persistente é muito importante. Isso até agora tocou num ponto muito fundamental mesmo. Os homens são poucos persistentes. Grandes vitórias conseguem-se pela persistência. O não desistir facilmente. Não desistir. E acho que aí elas têm um papel importante a desempenhar. É não se deixarem conquistar facilmente, que é para ver se eles persistem. O teste é logo feito aí. O teste é logo feito aí. Não, mas é verdade, é mesmo assim. E hoje o grande mas a persistência é importante. É por causa disso, Carlos. O grande déficit de homens não serem persistentes é porque elas entregam-se facilmente. E não sei que as mulheres são fáceis. Hoje em dia são. Estou a dizer? Não são todas, não podes... Não estou a dizer que são todas, claro. Mas hoje em dia o que a gente vê na juventude, a maior parte, muitas delas, são assim. Se oferecem. Exatamente. Mas a persistência é uma virtude. A persistência é uma virtude. O Senhor até ensinou sobre a persistência, como vocês sabem, até na oração. E Ele até disse que se nós orarmos persistentemente, podemos conseguir o que pretendemos. E se não formos persistentes, perdemos. Ele contou uma história acerca disso. A persistência é importante. Persistência. Eu vou-vos dizer uma coisa, eu hoje estou salvo, pela graça de Deus, porque alguém foi persistente com a minha alma, e foi o meu tio, que vocês conhecem. Aquele homem foi persistente com a minha alma, pá. Não desistiu. E alguns de vocês têm até pessoas na família que não são crentes. Não desistam. Persistam. E vocês não vão ter a alegria de os ver salvos. Eu fui um exemplo disso. Epá, ele é mesmo ali, sempre em cima. Não estou aqui. Já não estou aqui por ele. Já estou com uma samaritana. Não é porque vocês me disseram que os meus olhos viram. Mas persistam, percebem? Persistam. E isto da vida é muito importante em muita coisa. Vocês nunca viram aquela imagem, às vezes na internet, no Facebook, eu já vi uma fotografia dessas. Vocês nunca viram? Aquilo é mais ou menos assim. Está um indivíduo ali a picar numa parede e depois aquilo vai furando, não é? Quer dizer, ele está a picar numa parede, mas é uma parede que não é uma parede, aquilo é uma rocha.
E o tipo quer sair de lá para fora, quer ver sai de lá para fora, ele está a picar, é para aquilo, é uma extensão grande, que ele já cavou um grande túnel, está um grande túnel já cavado, já não sei quantos metros, já ali, pimba, e chegou a uma certa altura, desistiu. E depois vê-se na imagem que ele estava a poucos centímetros da saída, não persistiu. Se ele tivesse persistido, saía. E na vida existem muitas coisas deste género, vocês persistam. Nunca desistam. Desistir é algo que não está contemplado no cristão. E isto é muito importante. E um homem tem que ser persistente, de facto. Mais. Eu estava a olhar para ele, mas é aulas. Xanda. A última coisa que foi dita foi que, apesar de nós termos falado das qualidades de liderança que o homem tem que tomar e tem que ter, ele tem que ser sujeito também, porque ele tem autoridade na vida dele. E quer seja na igreja, que tem autoridades dos anciãos, dos pastores, quer seja no emprego, quer seja até familiares, os pais, e que é muito importante e será muito importante nós como mulheres vermos qual é a amabilidade que ele tem em relação a uma autoridade, se ele fica enraivecido quando alguém diz alguma coisa, quando alguém o critica, quando alguém se opõe. Isso é uma coisa muito inconstante para nós mulheres, porque imagina que ele no emprego o patrão diz não sei o quê e ele passa-se dos carretos, despede-se, vai-se embora, não sei o quê, chega a casa, olha, despedi-me. Quer dizer, por uma questão que se calhar não era assim tão grave, ou por uma questão que ele como crente, estamos a falar de um crente, tinha que ter cabeça fria e dizer assim, olha, não vamos falar isso hoje, falamos amanhã, porque as coisas... ter essa questão de que há autoridades sobre ele e como é que ele lida com essas autoridades. Eu acho que isso é importante. Porque isso revela caráter, não é? Este aspecto que ela está a dizer é um aspecto muito importante. Eu sou militar, como vocês sabem. E sabem que quando nós vamos para a tropa, não há ninguém que vá lá para general. Eu não sei se vocês têm essa noção. E eu, quando fui para a tropa, eu sou fuzileiro, eu pertenço a uma tropa especial, e quando fui para os fuzileiros, não apenas não fui para Almirante, quando lá entrei, não é? Nem para nenhum posto elevado, como não fui para o posto mais baixo, que é grumete. Fui para uma coisa que eles chamam cadete. E o cadete, diziam eles, está abaixo de cão. Só para vocês terem uma pequena ideia. Para ver como é que nós éramos tratados. E quando um indivíduo entra na tropa, seja na Marinha, no ramo dos fuzileiros, seja em qualquer outro ramo das Forças Armadas, seja Exército, seja Força Aérea, seja lá o que for, quando se vai para a tropa, entra-se pela parte mais baixa. E entra-se pela parte mais baixa, a parte em que o indivíduo só tem que estar sujeito. E que não tem que sujeitar ninguém. Porque ele não sujeita ninguém. Ele tem que estar sujeito. E eu penso que isso, a tropa é uma instituição multissecular, muito sábia, com muita experiência. E eles sabem. E no meu caso, era para formar líderes. Não é? Eu ia ser um oficial. E para formar líderes, para eles poderem ter a experiência de mandar nos outros, eles tinham que ser bem mandados. Porque só um indivíduo que sabe o que é passar pela posição de sujeição é que está habilitado a poder depois também avaliar em que circunstâncias é que pode sujeitar os outros e dar ordem aos outros, porque ele próprio já foi bem mandado. Isto é muito importante. Portanto, isto que ela disse é muito importante, que os homens que têm o papel de liderança e em que elas têm que estar sujeitas, eles não se esqueçam que também estão sujeitos. Eles não se esqueçam que também estão sujeitos. E na tropa, essa questão da sujeição começa logo de início. E, portanto, é muito importante que os homens não pensam que são os supra-sumos por causa dessa situação, porque eles também estão sujeitos. Na igreja, e em relação às autoridades, e em relação a Deus. Lembra-se, eu fui quando concorri à academia, passei lá 3 semanas e meia. E lá no edifício que é da primeira companhia, dentro, quem está dentro, há a porta para sair,
tem uma frase assim com umas letras também lá em cima que diz assim: vós cadetes, vírgula, que ides comandar, vírgula, Que ides comandar. que ides comandar, aprendei a obedecer. Pronto, está tudo dito. Estava lá escrito em letras bastante grandes. Exatamente. Porque uma vez eu, pronto, estava a ser, entre aspas, castigado, estava a fazer exercícios e tal, e estava sozinho, depois entretanto já estava muito cansado, e depois o sargento disse: olha, descansa ali 5 minutos, olha ali para aquela frase muito bonita, pense na sua vida, e depois voltei outra vez à coisa. É para pensaste tanto que até fixaste. Eu olhei para aquilo e vi a cor, e vi as vírgulas todas, e foi muito tempo ali. Não, mas é muito importante, no fundo é isto. No fundo é isto e quem não sabe obedecer não sabe mandar. E daí que é muito importante os pais, não é o caso agora que nós estamos a falar de casais, mas um dia, se Deus quiser, se o Senhor não vier antes, vocês ireis constituir família, muitos de vós, se não todos, e ireis constituir família, ireis ter filhos, e lembrai-vos, ensinai os vossos filhos a obedecer. Ensinai os vossos filhos a obedecer para que eles um dia possam saber mandar. Porque a culpa de alguns mandarem mal é porque os pais ensinaram-nos a obedecer mal. E ensinai os vossos filhos a obedecer, porque se não os ensinarem a obedecer, eles vão perder o básico da obediência, que é a salvação. Porque Cristo veio a ser a causa de uma eterna salvação, lemos em Hebreus, para todos os que lhe obedecem. E se a criança não for ensinada a obedecer, dificilmente ela obedecerá ao Evangelho. Portanto, pensem no assunto. E para além de que nós formaremos autênticos líderes se ensinarmos os nossos filhos a serem obedientes. Eu ainda no outro dia falei aqui, não sei se foi na quarta-feira ou se foi na sexta-feira, já não sei se foi na sexta, se foi na quarta, que eu falei aqui sobre aquela família do STEM, foi na quarta provavelmente, que a família do STEM nos Estados Unidos da América, que aqueles pais foram os pais de uma dimensão fantástica e tiveram filhos fantásticos, porque de facto eles ensinaram-lhes a obediência, eles converteram-se, tornaram-se grandes líderes. Um foi um grande missionário na China, o outro foi um grande ensinador da Bíblia na América. E é assim, isto constrói-se agora, antes de vocês namorarem. É agora que se constrói. Vocês orem já pelos vossos filhos, quanto mais pelas vossas namoradas. Orem já. E de maneira que este aspecto que a Xana disse é muito importante, de facto. Ok, não sei se alguém tem mais alguma coisa para dizer ou comentar. Sabem quem é que melhor... Sabem quem é a figura que melhor manda, que vocês conhecem? Quem é a personalidade que melhor manda, que vocês conhecem? Que manda, e quando manda, manda mesmo direito e claro, e não manda injustamente. Nem manda. Aquilo é mesmo equilibrado, aquilo é perfeito. Quem é que manda? Carla de cima. Hã? Não percebi. Diz? Carla de cima. É o Senhor Jesus Cristo. Pô. É o Senhor Jesus Cristo. Conhecem alguém que fosse tão obediente como Ele? Conhecem alguém? Conhecem alguém tão obediente como Ele? Eu não conheço ninguém tão obediente como Ele. Sendo obediente foi até à morte e morte de cruz. Notem, é o supra da obediência. É o supra do saber mandar. As coisas estão ligadas. Se calhar nunca tinham pensado assim nestas duas comparações, na relação que existe entre a obediência dele e o mandar dele. E isso é paradigmático para todos nós. Que Deus nos ajude. Por isso também é muito importante vocês lá em casa a perceberem-se, quando visitarem a casa delas e quando vocês visitarem a casa deles, a perceberem-se se eles são obedientes aos pais. Ou se são respondões. É muito importante a forma como os pais são tratados.
uma das coisas que nós também falámos foi estar atentas à forma como a pessoa com quem estamos ou com quem podemos vir a estar, no caso do rapaz, como trata a mãe ou a irmã ou Sem dúvida. uma pessoa, Sem dúvida. alguém Sem dúvida. feminino Sim, que sim. faça parte da vida dele, porque isso também vai dar para perceber Sim, claro. como é que ele se poderá vir a comportar futuramente. E perceber qual é a ideia que ele tem das mulheres. Sim, sim, sim. Que ideia que ele tem das mulheres. Aqueles rapazes apontaram. Mas pronto, não sei se alguém tem mais. Se alguém tem mais algo. Temos que ir embora. Acho que sim, temos que ir. Mas temos... A pergunta fica para o próximo. Não, eu ia fazer um desafio, mas já não. Agora não. Então, Não, o desafio era simples. Era o que é que vocês gostavam delas. Ou que destacariam. Mas não, agora não vamos por aí. Não vamos por aí porque está a hora, está um bocado avançada. Tem só uma história engraçada. Eu uma vez fui, os avós da Inês são de Cruz, e uma vez fui lá visitá-los. Acho que foi a primeira vez. Pronto, fui lá, não. Então fui lá e depois estava lá o bisavô também. O mais velho deles todos. Era o mais velho deles todos? Era o mais velho deles todos. Então, e ele estava ao meu lado, a almoçar. E depois acabámos de almoçar. E isto, estou a contar a história a propósito do que ele disse. Porque depois eu levantei-me, a Inês ainda estava comigo, e eu levantei-me logo para tirar o meu prato, para dar a boa impressão, não é? Então, e depois o senhor disse assim, o avô dela disse assim: estás a ver aquilo, o moço? Já se está a levantar e a levar os pratos e tu ainda estás aqui a olhar para aquilo. Ele já está a trabalhar. E depois a Inês disse: mas avô, ainda estou a comer. Não. Eu já vi que aquele moço trabalho, tu depois quando se casarem lá em casa vais andar encostado aos cantos no sofá e ele é que trabalha. E depois ela disse: Mas tu não acreditaste nisso, pois não? Não, porque eu depois até fui defendê-lo. Não é isso, eu vou, olha lá, ela vai em casa, trabalha muito mais do que eu. Depois ele era assim: sabes, eu conheço um casal que a mulher não sabia cozinhar. Casaram-se, mas a mulher não sabia cozinhar. Depois divorciaram-se. O que é que eu acho? Acho bem. O que é que ela serve? Não sabe cozinhar? Eu só podia dizer que pois. E dissesse o contrário. Mas a Inês sabe cozinhar, porque ela já cozinhou para os jovens todos. Inês, sim. Eu sou E testemunha. sobremesas e tudo. As sobremesas é mais. Mas eu já comi uma sobremesa que fizeste muito boa lá na tua mãe. Mas também se não fizeres, o João faz. Mousse, o João faz isso. Sim, senhora. Ok. Acho que foi muito bom este bocado. Eu espero que vocês tenham gostado de estar aqui hoje. Acho que nós demos um passo muito grande. Porque isto é necessário. É muito importante para todos vocês. E só espero que o Senhor possa colher dividendos com Ele próprio nas vossas experiências. Que sejam de facto enriquecedoras e exemplares. Nunca se esqueçam disto. Talvez um dia mais tarde, quando eu já cá não estiver, e se vocês ainda cá estiverem, talvez um dia possam se lembrar destes momentos que nós falamos aqui, como eu me lembro dos momentos do irmão Sobral e que nunca mais me esqueci das coisas que ele ensinou. E é esse o meu desejo. E que isso sirva de lembrarem-se, mas positivamente, e que estão a seguir esse rumo, não é? Que é o rumo da Bíblia. Então vou pedir ao Nando para terminar com a oração. Pode ser? deixa-me só dizer mais uma coisa. Não? Sim. Desculpa lá. Eu acho que... Estou a falar para mim, claro. Estes momentos destas reuniões de hoje são bastante importantes e bastante... produtivos. Exatamente, produtivos. Não só porque estamos a falar do que é realmente importante e estamos numa de aprender mais com diversas experiências de cada um e partilhar conhecimento, mas também pelo convívio. Sim. Pelo convívio, pela troca de experiências dos mais velhos para os mais novos, dos mais novos aprenderem com os mais velhos, que nas reuniões da igreja, às quartas-feiras, aos domingos, por norma não conseguimos ter esse convívio entre irmãos.
E nestas reuniões nós conseguimos ter o conjunto das duas coisas. Conseguimos ter o convívio entre os irmãos e conseguimos sim aprender e ter produtividade naquilo que realmente importa, que é o conhecimento da palavra. Sem dúvida. E também temos a sexta-feira de jovens, que é um bocado melhor, mas esta hoje, porque foi mais horas, envolveu o jantar e portanto, isto é importante. De vez em quando temos que fazer isso, até fora do âmbito do tema, não é? Exatamente. Pode ser outros temas, que há muitos temas importantes para tratar. Para aprofundar mais um certos temas. Senhor, nosso bendito e amado Pai, de facto, Senhor, é motivo para nós te agradecermos, Senhor, pela tua bondade, Senhor, e pela tua misericórdia diária. E tu nos demonstras isso, Senhor, através, Senhor, das nossas vidas, da vida pessoal de cada um aqui, Senhor. Tens sido misericordioso, Senhor. Obrigado também porque nos dás um ensinamento, Senhor. E queremos dar graças pela Igreja em Quinta do Conde. Pessoalmente, Senhor, te agradecemos porque tu nos tens ajudado, Senhor, e obrigado por estes jovens, Senhor. E são uma bênção para nós, Senhor, podermos vê-los a querer crescer em Ti, Senhor. E hoje, se calhar, poderiam ter escolhido estar noutros sítios, Senhor, porque, infelizmente, Senhor, hoje o mundo oferece uma variedade, Senhor, de diversões e seja aquilo que for, mas eles escolheram, Senhor, a melhor parte, Senhor, e escolheram estar aqui, Senhor, para podermos aprender mais de Ti, Senhor. Te agradecemos, Senhor, te pedimos por cada um, Senhor, te pedimos pelas jovens, Senhor, e pelos jovens. Sabemos que as escolhas hoje não são fáceis, Senhor, sabemos que a vida não é fácil, as lutas deles, Senhor, que Tu cuides, Pai, e que, acima de tudo, Senhor, nos ajudes a nós a sermos uma bênção uns para os outros, Senhor. Podemos ser um auxílio, Senhor, como Tu queres que nós sejamos, Senhor. Obrigado mais uma vez pela Tua palavra, Senhor, conduz-nos agora até as nossas casas, Senhor. Ó Pai, e que aquilo que podemos ouvir aqui, Senhor, se não aplicarmos lá fora, Senhor, se não aplicarmos na nossa vida, Pai, nada vale, Senhor. Que nos ajudes, Senhor, porque uma vida cristã é isso mesmo, Senhor, é aplicarmos na prática aquilo que Tu nos ensinas, Pai. E que Tu nos ajudes, Senhor. Ajuda-nos, de facto, a podermos aplicar aquilo que Tu nos mostras diariamente, Pai. Através da Tua palavra e através de irmãos, Senhor, que Tu nos ajudes. E mais uma vez te agradecemos, pois, por todas estas coisas, Senhor. Te agradecendo também o tempo que passamos juntos, a comunhão. Te agradecemos tudo, Senhor. Tu preparaste tudo, segundo a Tua vontade. No nome do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, queremos também levar para Ti aqueles nossos irmãos que hoje fazem anos, como o Manuel Gomes, como a Joana e como aquele colega meu que também faz hoje anos. Que ajudes os que são Teus em tudo e que os tornes de facto produtivos e frutuosos na Tua obra. Rogamos-te por aquele meu colega que Tu salves. Queremos também levar para Ti a família da Cláudia, que também possas cuidar da saúde do pai, que ajudes também a saúde da Raquel para que ela fique restabelecida, que Tu abençoes o seu irmão e o seu sobrinho e os seus pais, e Te agradecemos tudo no nome do Senhor Jesus Cristo.